Olá, sejam bem-vindos ao Futebol Descomplicado. Antes de iniciar o episódio de hoje, queria relembrar-vos para colocarem um like e, sobretudo, para subscreverem o canal. O campeonato entra agora na sua fase final e em velocidade de cruzeiro, sem qualquer paragem. Nas próximas 8 semanas jogar-se-ão as derradeiras e decisivas 8 jornadas, com exceção para o Benfica e o Gil Vicente, que terão que jogar a jornada em atraso e, portanto, terão 9 jogos. A 8 jornadas do fim, e quando ainda estão 24 pontos em disputa, nada ou praticamente nada está resolvido. Nem no topo, nem no fundo da tabela classificativa. No meio já há clubes com a sua situação praticamente decidida. O Sporting sonha com o tão desejado bicampeonato, que lhe foge inclusivamente há 71 anos. Na verdade, para já os Leões são os que, tendo em conta que são os primeiros classificados, e já diz o povo que a andeia que vai à frente ilumina 2 vezes, os que pontualmente estão mais perto do título. Têm nesta fase 62 pontos, mais 3 que o segundo classificado Benfica, que tem 59, mas com menos um jogo, frente ao Gil Vicente em Barcelos. O Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga seguem no 3º e 4º lugar, respectivamente, com 53 pontos. Apesar de aritmeticamente ainda ser possível chegar ao título, penso que já estão longe dessa disputa. Ou seja, o título, em minha opinião, será disputado entre Sporting e Benfica. Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga lutarão por uma entrada direta na fase de grupos da Liga Europa. Santa Clara e Vitória Sport Clube lutarão pelo 5º lugar e por uma vaga na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, havendo ainda a hipótese de até se apurarem os dois, dependendo, obviamente, de quem vencerá a Taça de Portugal. Casa Pia e Estoril terão garantido a manutenção e agora jogarão com o objetivo de manter ou subir na tabela classificativa e obter o maior número de pontos possíveis. Futebol Clube Famalicão com 39 pontos, aliás, com 34 pontos, e Moreirense com 31, estão muito perto de garantir a manutenção. Bastar-lhes-á fazer 1 ponto no que diz respeito aos famalicenses e 4 em relação aos cónegos. Rio Ave, Arouca e Nacional, com 29 pontos, ainda sem garantias de absolutamente nada, estão em condições de garantir o objetivo mínimo. Isto é, mais 6 pontos em 24 possíveis serão, pelas minhas contas, suficientes para a tão desejada manutenção. Algo que me parece completamente ao alcance destas equipas. Gil Vicente, com menos um jogo, frente ao Benfica. Aves e Estrela da Amadora, com 23 pontos, estão numa situação problemática. Perto do play-off de manutenção e não muito longe do Farense, com 17 pontos, o primeiro em lugar de descida direta, e a 8 pontos do Lanterna Vermelha Boa Vista, que, a minha opinião, descerá inevitavelmente. Vamos então regressar ao topo da tabela classificativa. O Benfica vive um momento soberbo. No último microciclo de 6 jogos, conquistou a totalidade dos pontos, 18. Aproximou-se assim do Sporting, que no mesmo microciclo só foi capaz de totalizar 9 pontos. Ora, se o Benfica ganhar o jogo em atraso frente ao Gil Vicente, igualará os Leões na tabela classificativa. Este jogo realizar-se-á no próximo dia 28 de março. No entanto, o Benfica só acertará calendário com os Leões no dia 2 de abril, quando receber o Farense. Mas vamos por partes. Vamos analisar o calendário dos 2 candidatos ao título, começando, obviamente, pelo atual líder Sporting. Não é fácil fazer uma análise rigorosa, mesmo que teórica, da dificuldade de cada um dos jogos que podem ver aqui na tabela ao lado. Porque há variáveis que neste momento ainda desconheço por completo, tais como a posição na tabela classificativa dos adversários, ou seja, qual a pressão que eles terão em cada um dos jogos pela necessidade de pontos ou a descompressão pela situação estabilizada na tabela classificativa, que são indicadores importantes na abordagem dos clubes que vão defrontar o Sporting ou numa análise já a seguir do Benfica. No entanto, posso afirmar que o Sporting tem, nestas últimas 8 jornadas, teoricamente, 4 jogos mais acessíveis. Estrela da Amadora e Boa Vista fora e Moreirense e Gil Vicente em casa. Os jogos caseiros com o Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube, lembro que este já na última jornada
pode efetivamente não contar para nada e, portanto, poderá ser um jogo completamente descomplexado para as duas equipas, e as idas aos Açores e, obviamente, à Luz, pode ser inclusivamente o jogo do título, acarretam, teoricamente, mais dificuldades para a equipa leonina. Agora vamos analisar o do Benfica. Como já foi referido, o Benfica tem menos um jogo e, por isso, como podem ver aqui na tabela, terá ainda 9 jornadas pela frente. Tendo em conta os mesmos argumentos que utilizei na análise anterior, o Benfica tem, em teoria, 4 jogos mais acessíveis. Farense, Arouca e Aves na Luz e Gil Vicente fora. Contudo, terá pela frente 5 jogos relativamente difíceis. Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga logo à cabeça, sendo que a visita a Braga é na última jornada, e o mesmo que referi para o jogo Sporting Vitória Sport Clube, vou referir aqui. Tudo pode já estar definido, mas ainda há a sempre complicada visita ao Vitória Sport Clube. E ainda terá que ir à Moreira, jogar frente ao Estoril. E atenção, eu estou convencido que o Estoril, nessa altura, jogará já completamente descomplexado, o que pode ser um obstáculo maior à equipa de Bruno Lage. Por fim, o osso mais duro de roer, a recepção ao Sporting, num derby que poderá ser decisivo. Resumindo, dos 9 jogos, 4 teoricamente mais acessíveis e 5 de maior complexidade. Numa análise mais teórica e olhando à realidade atual, e chama a atenção para este facto, já que, obviamente, não consigo prever o futuro, nomeadamente ao nível das ausências por eventuais lesões. Dir-vos-ia que, em minha opinião, somente no campo das hipóteses, e tendo em conta que ao nível do calendário a balança está muito equilibrada, o Benfica reúne um conjunto de condições melhores para roubar o título aos Leões. Baseio esta minha opinião nos seguintes factos. Primeiro, vive um momento melhor, microciclo, como já referi, muito mais positivo. Segundo, porque tem, em minha opinião, um plantel mais profundo e melhor, mais concretamente no que diz respeito a soluções para abordar estas últimas jornadas de uma forma mais musculada. E em terceiro e por fim, porque recebe o Sporting em sua casa, o que lhe dá uma certa vantagem. Contudo, está, como já referi no início, tudo em aberto. Acima de tudo porque já vimos estas duas equipas a claudicar com equipas teoricamente mais acessíveis. São 8 jornadas, são 24 pontos, é muita pressão. Vamos ver, de facto, quem tem alma de campeão. Despeço-me com um habitual abraço, relembrando sempre que devem subscrever o meu canal para que estejam atualizados sempre que eu coloco aqui um episódio. Forte abraço!